No coração dos céus, muito antes de o homem pisar a terra, antes mesmo que Adão recebesse o sopro divino, houve um tempo em que os portais entre o visível e o invisível estavam abertos. E foi nesse tempo que um homem foi levado vivo, para além das estrelas, diante do próprio trono de Deus. Seu nome era Enoque. Mas o que Enoque viu não estava destinado a ser compreendido pelos homens comuns. O que ele escreveu foi selado por milênios, escondido dos olhos do mundo, preservado para o tempo do fim. Este é o livro de Enoque, o texto proibido, o registro das visões que antecedem o livro de Gênesis. É o testemunho de um homem que caminhou com Deus e viu o universo antes mesmo da criação. Dizem que o livro começa com trovões e relâmpagos, com Enoque sendo arrebatado aos céus, guiado por anjos luminosos através de portais ardentes. Lá, ele testemunha os exércitos celestiais, os tronos, os querubins e os serafins, seres magníficos que guardam os segredos da eternidade. E no centro de tudo, uma luz indescritível, a morada do Altíssimo. E então, Enoque é levado a ver o que se tornaria o grande mistério da humanidade, a rebelião dos vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram aos homens segredos proibidos, a arte de forjar armas, o poder dos metais, o uso das ervas e dos encantamentos. Eles tomaram esposas entre as filhas dos homens, e delas nasceram os gigantes, os nefilins, criaturas híbridas, fruto de uma união que jamais deveria ter acontecido. A terra, corrompida por essa mistura, clama por justiça. E Deus envia Enoque com uma mensagem direta e terrível, anuncia aos vigilantes o juízo eterno. A partir desse momento, o livro se transforma em um verdadeiro tribunal celestial. Vemos anjos caídos, antes poderosos, chorando diante de Enoque, implorando por uma segunda chance, por perdão. Mas o profeta, firme em sua missão, responde: o Altíssimo não vos perdoará. Vossa sentença está selada, e vossos filhos perecerão com vocês. E então, o livro descreve um dilúvio, uma grande inundação que purificaria a terra muito antes de Noé ser sequer mencionado em Gênesis. É como se Enoque tivesse assistido em uma visão vívida ao que ainda aconteceria séculos depois. Ele viu o nascimento de Noé, viu o dilúvio e viu também o Messias. Sim, o livro de Enoque fala de um filho do homem, sentado sobre um trono de glória, que julgará os reis e os poderosos da terra. Séculos antes do nascimento de Cristo, Enoque já profetizava a vinda do Redentor, descrevendo sua justiça e seu reino eterno. Mas há algo ainda mais misterioso. No final de suas visões, Enoque é conduzido a uma biblioteca celestial, um lugar onde anjos guardam livros que contêm todos os segredos da criação. Livros que falam sobre mundos que existiram antes do nosso, sobre eras e civilizações que vieram e se foram antes mesmo de Adão. Tudo o que foi e tudo o que será está escrito diante de mim, declara Enoque em suas últimas palavras. Então ele desaparece. Não morreu, não foi enterrado, foi simplesmente levado por Deus. Por séculos, o livro de Enoque esteve perdido, envolto em lendas, até que, misteriosamente, fragmentos começaram a ressurgir. Nas cavernas de Qumran, entre os famosos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados textos que confirmam o que antes era considerado apenas um mito. O livro que foi selado estava sendo aos poucos desenterrado. E com essa descoberta, muitas perguntas surgiram. Por que este livro não está na Bíblia? Por que foi ocultado por tanto tempo? Teria Enoque revelado verdades que o mundo ainda não estava preparado para ouvir? Alguns teóricos sugerem que ele descreve tecnologia divina, portais entre dimensões, e até mesmo o segredo da origem da alma. Outros afirmam que Enoque fala do retorno dos vigilantes no fim dos tempos e que suas palavras estão se cumprindo agora.
em uma era onde a ciência humana tenta decifrar os códigos da criação e brincar de ser Deus. E se tudo isso não fosse apenas simbólico? E se os anjos caídos fossem, na verdade, seres interdimensionais, aqueles que a humanidade moderna poderia chamar de deuses antigos ou visitantes celestes? E se o livro de Enoque fosse um aviso direto para os dias de hoje, um alerta para quando o homem voltasse a cruzar os limites do divino? As profecias bíblicas dizem que, antes do fim, os livros serão abertos e o conhecimento se multiplicará. Talvez este seja exatamente o tempo em que o livro selado de Enoque finalmente se revela ao mundo. E o que ele anuncia? Um juízo, um retorno e a restauração da criação original, como Deus a planejou. O livro termina com uma promessa poderosa e cheia de esperança. Os justos herdarão a luz eterna e os ímpios desaparecerão como fumaça. Enoque viu o que ninguém mais viu: o começo, o meio e o fim. Ele foi o homem que caminhou com Deus, que atravessou os portais do tempo e deixou escrito um dos maiores segredos da humanidade. No coração das profecias reside o segredo do fim dos tempos. Selos, trombetas, taças e revelações que têm o poder de mudar para sempre a história da humanidade. Este é o portal das profecias. Se você gostou de mergulhar neste mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos segredos que ainda vamos desvendar. Obrigado por assistir e até a próxima.